Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e agora, neste vídeo, nós vamos apresentar para você os tipos da palavra ser. Uma palavra tão difundida, tão usada na língua portuguesa, e muitas pessoas não sabem como usar, como ela funciona, para que ela existe, não é? Então, nesses vídeos sequenciais que nós estamos aqui gravando para vocês, vocês vão aprender como funciona tudo isso e não se esqueça também de que todo o material do curso está disponível nos comentários. Basta você clicar no link e ter acesso a exercícios e também praticar um pouco mais sobre como se usar a palavra ser. Então, vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma breve revisão dos tópicos já estudados, porque eles são muito importantes para o que você vai ver agora aqui nessa aula. Todos nós sabemos que a estrutura de nossa língua, quando nós dizemos estrutura sintática, nós sabemos que ela é montada de sujeito, verbo e complemento, sendo que o verbo e o complemento fazem parte da proposta do predicado. Então, o verbo já é o próprio predicado e o complemento nós chamamos de objeto, ok? Então, não se esqueçam disso. E sempre quando houver um objeto, é porque o verbo transitou. Então, vocês se lembram? Verbos transitivos, verbos intransitivos? Vamos fazer uma revisão agora, vendo aqui alguns casos que eu vou te apresentar. Quando você leu, por exemplo, José nasceu em 1939. Ok. Quando olhamos o verbo nascer, nós não temos um complemento, que seria um objeto, para que esse verbo pudesse transitar. Nós só colocamos uma informação adicional, que é uma circunstância para o verbo nascer, e essa circunstância nós chamamos de adjunto adverbial. Então, nesse caso, você se lembra? O verbo está intransitivo. Olha isso. Adjunto adverbial não é complemento verbal. Não se esqueça disso, é uma circunstância. Então, vamos olhar aqui um outro caso. As pessoas gostam de seu trabalho. Neste caso, nós temos então aqui o sujeito, as pessoas, e o predicado com o verbo gostar. Mas aqui, neste caso exclusivo, você completou colocando de seu trabalho, que seria o quê? Uma especificidade daquilo que você gosta, que no caso seria o objeto indireto, que é aquele complemento verbal preposicionado. Então, neste caso, quando colocamos um complemento verbal, o verbo transita. E por ser preposicionado, o verbo transitou indiretamente. Lembra-se disso? Agora aqui, José faz doces caseiros. Neste caso, o que você viu? José é o autor de fazer. E a coisa feita seriam os doces. Então, aqui nada mais é do que sujeito, verbo e complemento. Neste caso, como o verbo foi completado, quer dizer que este verbo é um verbo transitivo. E por não haver preposição aqui, nós dizemos que aqui nós temos um caso de objeto direto, que seria um complemento verbal não preposicionado. Olha só, lembrou-se disso tudo? E também, pessoal, temos um outro tipo de predicado que contém um verbo de ligação. Então, neste caso, o que você disse? José é um doceiro. Não sei se você se lembra, mas aqui nós estudamos isso e doceiro seria uma característica para José. Então, nós chamamos isso de predicativo do sujeito. Quer dizer que seria como se fosse um adjetivo que passa pelo verbo de ligação e traduz uma ideia correspondente ao núcleo do sujeito. Ok? Lembra-se disso? Então, essa era a nossa querida revisão. Você precisa saber o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto e o que é um verbo intransitivo. Creio eu que nós conseguiremos agora começar a primeira explicação da nossa aula. Vamos lá ver como funciona? O que você vai aprender agora é o pronome apassivador. Então, prepare-se para entender como funciona a palavra ser aqui, neste caso. Eu não sei se você se lembra, mas nós já tínhamos comentado aqui no canal, na aula de sujeito, gostaria muito que você revisasse essa aula importantíssima, e nós havíamos comentado sobre voz passiva sintética. Lembra quando nós estudamos voz passiva analítica?
A sintética possui uma estrutura bem diferente da analítica. Aqui você vai perceber o seguinte: para montarmos esse tipo de voz passiva, você precisa de um verbo, olha lá pessoal, transitivo direto, e esse verbo vai sempre ficar em terceira pessoa. Pode ser do singular ou pode ser do plural. Você vai somar uma palavra ser, que nós vamos olhar aqui, e vai ser a partícula passivadora, já te falo o que significa isso, não é? E, obviamente, toda voz passiva, aqui no caso, também temos o sujeito. E o sujeito, você já sabe qual é a lei de sujeito. Sujeito é quem conjuga, o verbo concorda com ele. E neste caso, vamos ver aqui os exemplos que eu coloquei para vocês. Percebam as cores, ok? Cada cor com o seu sujeito correspondente. Então, nós temos o seguinte, olha só. Vende-se casa nova. Muito bem. Olha outro exemplo. Compra-se sapato usado. Muito bem. Mas agora, percebam o que aconteceu. Costuram-se roupas velhas. E mais um exemplo. Emprestam-se livros usados. Vocês perceberam a pluralização verbal? Isso é normal, porque quando nós temos um sujeito posposto, no caso aqui, um sujeito paciente, por que o sujeito não age? Olha só, você não sabe aqui, nessa estrutura gramatical, quem é que está vendendo casa, comprando sapato, costurando roupas. Você não sabe isso. Mas você sabe que o ato está sendo feito. Então, por isso é que nós aqui chamamos de voz sintética. É passar a ação feita, mas não contar quem é o autor desta ação. Viu que coisa interessante? Mas você não pode se confundir, porque aqui nós temos um sujeito. Tanto que comprova-se que quando eu coloquei o substantivo aqui, não preposicionado, pelo amor de Deus, porque sujeito não aceita preposição, não é? E aí, o que aconteceu? Você conjugou o verbo aqui no predicado. Essa estrutura é muito comum em língua portuguesa, então nós a chamamos de voz passiva sintética. Então, para que você não erre, preste muita atenção o que é que você precisa ter, ok? E aqui no caso você tem então um verbo que tem que ser direto, não pode ser preposicionado, somando a partícula ser, e coloque o sujeito adequado para que você faça a concordância com este verbo. Eu acho que não é tão difícil assim de entender. Ficou claro para você? Se não ficou, vamos ver mais alguns exemplos. Veja agora o seguinte. Você se lembra da voz passiva analítica? Se você quiser usar, você pode. Por exemplo, vende-se casa nova. Para que você fique sem dúvidas de que aquela voz é passiva, você pode usar a analítica no local daquela. Por exemplo, casa nova é vendida. Olha só que interessante. Outros exemplos, lembra-se dos exemplos? Sapato usado é comprado, olha lá. Roupas velhas são costuradas. Livros usados são emprestados. Nós estamos falando a mesma coisa, mas usando o que? Estrutura diferente. A estrutura que é importante você entender aqui. Então agora, veja mais um exemplo para esclarecer e nós já fecharmos aqui o seu entendimento. Leia comigo o seguinte. Esta classe se formou, olha isso, olha a palavra ser aqui, ó. Esta classe se formou de bons alunos. Mas se você não quiser usar, você pode usar a outra. Olha lá, esta classe foi formada por bons alunos. A diferença, meus queridos estudantes, meus queridos ouvintes, é a seguinte. Em cima, nesta aqui, nós temos a voz sintética, que nunca aparecerá um agente da voz passiva, quer dizer, a sintética é simplesmente para narrar um fato e não mostrar quem é o agente da ação verbal. Na analítica, por falarmos a mesma coisa, ok? Nós podemos colocarmos o agente da voz passiva como você viu ali no exemplo. Então, que fique muito claro que quando nós usamos a palavra ser, nós não temos condição de saber quem é o autor desta ação verbal. Por isso é que nós inventamos a ideia sintética aqui no nosso idioma. Agora, se você está com dúvida ainda e gostaria de saber como fica a voz ativa, que seria o sujeito agente da ação, olha como nós a transformaríamos aqui. O exemplo dado em cima está na passiva, o exemplo de baixo está na ativa. Veja como ficou? Bons alunos formaram esta classe. Mas na aula de hoje, o foco que nós estamos dando é realmente na voz passiva com a palavra ser.
Espero que você tenha entendido aqui, ok? E agora vamos só forçar um pouquinho mais para que você conheça melhor como funciona, então, esta palavra ser. Veja bem, pessoal. Em língua portuguesa, na variante popular, é muito comum as pessoas olharem falas para a rua fora, uma placa na porta de um apartamento, etc. O importante na visão seria a comunicação em geral, ok? Mas como aqui nós estamos em um curso para aperfeiçoarmos o conhecimento da nossa língua portuguesa, nós vamos ter que te chamar a atenção. Por quê? Você pode encontrar, por exemplo, uma placa com a seguinte fala, digamos assim: aluga-se quartos. Veja isso. Isso está errado. Por quê? Nós sabemos que nós estamos estudando voz passiva. E quando eu te informei lá na primeira parte da aula que havia um sujeito para conjugar o verbo, que no caso, olha, quartos são alugados, você errou. Então, o correto, olha só, na variante culta, você tem que sempre se lembrar. Quartos está no plural, então quartos conjuga o verbo. Quartos são alugados. Mas para fazermos a parte sintética, você usa um verbo transitivo direto somado com a palavra ser e o sujeito concordando com o verbo. Quer dizer que quartos está no plural, o verbo também tem que estar no plural. E não se esqueça, terceira pessoa. Não erre isso. Voz passiva sintética, você precisa de um verbo na terceira pessoa, tanto do plural quanto do singular. E ponto. E você vai ter que fazer a concordância. Vamos ver outros exemplos. Olha aqui. Vende-se, olha o erro, vende-se apartamentos. Não. O certo é vendem-se apartamentos. Outro problema muito, conserta-se relógio. Olha, muito comum. Conserta-se relógios, não é? Quer dizer que o certo seria consertam-se relógios. Mais um, forra-se botões. Olha só, o mais bonito da vida aqui no Brasil é você respeitar o outro. Quer dizer, a pessoa às vezes que vai forrar um botão, ela escreve uma placa porque ela necessita de prestar esse serviço. E nós aqui estamos olhando, pessoal, pela visão gramatical. Então, não é uma crítica a uma placa que está errada. A boa intenção já vale, mas como nós vamos fazer aqui uma análise mais detalhada, veja que interessante como funciona o nosso português. Porque aqui o que nós temos? Forram-se botões. Olha só, percebeu? E não é todo mundo que conhece isso. Então, fica muito aqui evidenciado para você que nós precisamos entender muito de sujeito para conseguirmos comunicarmos de uma forma muito correta, sem cometermos erros de concordância verbal. É o que está acontecendo aqui, não é? Na forma popular. Por exemplo, olha só, espalhou-se boatos. Isso é um erro de concordância verbal seríssima, no caso da versão gramatical culta, não é? E o correto seria, para a gente fechar a nossa aula de hoje, olha ali, boatos são espalhados, lembra disso? Mas também você pode dizer, espalharam-se boatos. Então, pela última vez, vamos lembrar? Voz passiva sintética. Eu preciso de um verbo transitivo direto, não preposicionado, mais a palavra ser, que se chama partícula passivadora. E o sujeito, que seria o substantivo não preposicionado, que vai conjugar o verbo. O sujeito está posposto. E, nesses casos, tem que concordar com o verbo. É isso, pessoal. Então, agora, de novo, quero frisar. Aqui nos links abaixo na descrição, deixe o seu comentário, mas também pegue o exercício e treine, porque vale a pena você aprender melhor como funciona isso, para nas próximas aulas, que nós vamos te mostrar as outras partes da palavra ser, não é? Você entender e não errar mais. É isso daí. Espero que você tenha gostado e até então o nosso próximo vídeo sobre índice de indeterminação do sujeito, também com a palavra ser. Eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau! Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!